10 fatos que aconteceram no mundo que a ciência ainda não consegue explicar. Introdução. Ao longo da história, a humanidade tem explorado os segredos do universo, resolvendo mistérios e avançando no entendimento da realidade. No entanto, ainda existem eventos e fenômenos que desafiam a lógica e as leis conhecidas da ciência. Esses enigmas não apenas intrigam pesquisadores, mas também alimentam o imaginário popular com teorias e especulações. Este artigo apresenta 10 casos fascinantes que permanecem sem explicação definitiva, demonstrando o quanto ainda temos a descobrir sobre o mundo e o cosmos. Para facilitar a leitura, os eventos estão organizados em ordem decrescente de relevância. 10. O incidente de Tunguska, em 30 de junho de 1908. Uma explosão colossal devastou aproximadamente 2.000 km² de floresta na região de Tunguska, na Sibéria. Acredita-se que o evento tenha sido causado por um objeto celestial, como um meteoro ou um cometa, que explodiu na atmosfera antes de atingir o solo. Contudo, nenhum fragmento significativo foi encontrado e a falta de uma cratera de impacto gera especulações. Curiosidade: alguns moradores locais, pertencentes à cultura Evenk, acreditavam que o evento era uma manifestação de raiva divina ou um sinal de maldição. Esse aspecto cultural adiciona uma dimensão fascinante ao mistério. 9. O enigma dos sinais de rádio espaciais. Desde 1977, com a captura do Signar por um radiotelescópio EO-RAIO, os cientistas têm detectado sinais de rádio inexplicáveis, vindos do espaço profundo. Esses sinais são caracterizados por sua intensidade e por sua aparente falta de uma origem natural conhecida. Curiosidade: o nome Signal foi dado porque o cientista que analisou os dados escreveu ao lado do registro do sinal, devido à sua intensidade e peculiaridade. Até hoje, ele é usado como um marco para a busca por inteligência extraterrestre SETI. 8. O efeito placebo. O efeito placebo é um dos fenômenos mais documentados e menos compreendidos na medicina. Ele ocorre quando um paciente apresenta melhora em sua condição de saúde simplesmente por acreditar que está recebendo um tratamento eficaz, mesmo que o tratamento administrado seja inerte, como um comprimido de açúcar. Apesar de diversas teorias neurobiológicas e psicológicas, a ciência ainda não entende completamente como a mente pode influenciar o corpo a tal ponto. Curiosidade: o efeito placebo não está restrito apenas a humanos. Estudos mostraram que animais de estimação também podem apresentar sinais de melhora quando seus donos acreditam estar administrando tratamentos eficazes. 7. A matéria escura. A matéria escura compõe cerca de 27% do universo, mas até hoje sua natureza exata permanece desconhecida. Diferente da matéria comum, ela não interage com a luz, sendo invisível e detectável apenas por seus efeitos gravitacionais. Curiosidade: um dos primeiros a sugerir a existência de algo semelhante à matéria escura foi o astrônomo Fritz Zwicky. Em 1933, ele percebeu que havia massa faltante em aglomerados de galáxias, o que indicava a existência de uma matéria não visível. 6. O Triângulo das Bermudas. A região conhecida como Triângulo das Bermudas, localizado no Oceano Atlântico entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, é palco de lendas sobre desaparecimentos misteriosos de aviões e navios. Embora muitos incidentes possam ser atribuídos a condições meteorológicas extremas, falhas humanas ou erros de navegação, alguns casos permanecem inexplicáveis. Curiosidade: o conceito do Triângulo das Bermudas ganhou popularidade na década de 1950, em grande parte devido a artigos de revistas e livros de teor conspiratório. Mesmo assim, a região é uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo. 5. A formação dos padrões das zebras. As listras das zebras são um dos padrões mais icônicos do reino animal, mas sua função exata é amplamente debatida. Algumas hipóteses sugerem que as listras ajudam na camuflagem contra predadores ou na regulação da temperatura corporal. Outras teorias indicam que os padrões poderiam ser uma estratégia para confundir insetos, como moscas tsetse, que transmitem doenças. Curiosidade: pesquisas recentes sugerem que as listras podem criar um efeito visual que confunde os insetos, dificultando o pouso em suas fezes. Esse efeito é chamado de polarização da luz. 4.
O som do ramo. O ramo é um som baixo e constante, que é ouvido por algumas pessoas em diferentes partes do mundo, descrito como um zumbido. Ele é frequentemente relatado em áreas rurais e tem sido associado a dores de cabeça, insônia e irritabilidade. Testes científicos não conseguiram determinar uma fonte consistente para o som. Curiosidade: em algumas regiões, como a cidade de Taos, no Novo México, o ramo é tão famoso que atraiu turistas curiosos e cientistas para estudá-lo. Mesmo com equipamentos sofisticados, o fenômeno não foi explicado. 3. Os círculos nas plantações. Os círculos em plantações, conhecidos como clapsoarcades, são formações geométricas que surgem misteriosamente em campos de colheita. Embora muitos tenham sido desmascarados como brincadeiras humanas, alguns padrões mais complexos desafiam explicações simples. Curiosidade: algumas teorias sugerem que os clapsoarcades mais complexos podem ser criados por fenômenos atmosféricos raros, como descargas de plasma. Outros acreditam que eles podem conter mensagens codificadas. 2. O movimento das pedras no Vale da Morte. No Parque Nacional do Vale da Morte, nos Estados Unidos, pedras de até 300 quilos parecem se mover sozinhas, deixando trilhas distintas no solo. Embora experimentos recentes sugiram que gelo fino combinado com ventos fortes possa ser responsável, os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão definitiva. Curiosidade: o fenômeno inspirou debates acalorados entre pesquisadores, e até mesmo cineastas usaram o Vale da Morte como cenário para filmes de ficção científica, aumentando o mistério e o fascínio popular sobre as pedras que andam. 1. O som das profundezas do oceano. Em 1997, hidrofones no Oceano Pacífico captaram um som extremamente poderoso, conhecido como bloop. O ruído foi tão intenso que foi detectado por sensores a milhares de quilômetros de distância. Embora inicialmente se acreditasse que pudesse ser causado por um organismo gigantesco, análises posteriores sugerem que o som pode ter origem geofísica, como o movimento de placas tectônicas. Curiosidade: o bloop ainda é um dos sons submarinos mais misteriosos já registrados. Apesar das explicações científicas, a ideia de que ele poderia ter sido gerado por uma criatura desconhecida continua a intrigar tanto cientistas quanto entusiastas da vida marinha. Conclusão: os fenômenos apresentados neste artigo nos lembram que, apesar de todo o conhecimento acumulado pela humanidade, ainda há muito a ser desvendado. Esses mistérios não apenas desafiam os limites da ciência, mas também nos convidam a explorar novas possibilidades e a expandir nossa compreensão sobre o universo e sobre nós mesmos. Além disso, eles servem como um lembrete de que a curiosidade e a investigação são fundamentais para o progresso humano. Afinal, cada mistério é uma oportunidade de aprendizado e de admiração pelo mundo em que vivemos.